invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o sumido Rodrigo Ferreira e estou aqui com a vendedora Vanessa Carvalho. Super, ainda bem que você reapareceu, hein? Seja muito bem-vindo de volta ao Talentos para o Sucesso. Muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Ferreira. A gente hoje vai tratar de um assunto bem interessante, que é a minha área de trabalho. A gente vai falar de venda. Faz bastante tempo que eu quero falar sobre isso aqui, falar sobre venda, mas a gente tem tanto assunto legal pra falar que isso acabou ficando e estamos aqui agora. E você tem vendido tanto, mas tanto que não tem dado gravar com a gente, né? Boa, verdade. Eu quero pensar na possibilidade, né, se os ouvintes acharem que é legal, comentem aí, de fazer uma série sobre vendas, tanto das várias fases da venda, como que a gente pode usar os talentos em cada uma delas. Eu tô com uma série de clientes fazendo exatamente isso. Pode ser legal trazer pra cá e levar daqui pra lá também, criar episódios que eles possam utilizar lá nos treinamentos que eu tô ministrando. Vale um recado aqui, né? A gente fala que a gente nunca termina de aprender sobre essa abordagem de talentos, de pontos fortes e tal. A gente nunca termina mesmo. A gente, apesar de ensinar, também continua aprendendo. Exatamente. Então, acho que pode mesmo ser uma porta, né? Como você falou. Exatamente. Com mais gente contribuindo, a gente vai aprendendo junto. Essa é a ideia. Você sabe que eu ouço um podcast espanhol sobre talentos, e eu tava ouvindo um episódio falando sobre intelecção, né, que é meu primeiro talento. E eu aprendi uma coisa sobre meu intelecção lá que mudou completamente a forma de eu ver algumas coisas no meu processo de trabalho. Então, pra você que tá ouvindo a gente agora, é legal ouvir os episódios todos aqui do nosso podcast, mesmo aqueles que de repente você já ouviu, ou mesmo aqueles que você de repente vê o título e fala, pô, isso não me interessa muito. Vale muito a pena ouvir, porque você acaba aprendendo coisas que você não sabia que ia aprender. É que nem ler o relatório de novo, né? Pô, o mesmo relatório, você já leu, já trabalhou em cima dele, mas se você tem a oportunidade de ler de novo, você vai notar que você vê diferente. Eu gosto muito de um conceito que fala da espiral do conhecimento, né? Que você pode passar de novo por cima do mesmo assunto, mas você não é mais a mesma pessoa, você tem uma outra visão. Então, quando você circula a volta de novo pelo mesmo assunto, você circula, mas vai subindo um degrau, então forma-se uma espiral. Você não fica rodando em círculos ali no mesmo lugar, você vai subindo. Eu acho que vale mesmo rever. Eu faço isso, essa história da espiral, eu faço isso, por exemplo, com o que eu chamo de livros de estudo. Eu tenho livros que eu leio e eu tenho livros de estudo, que ficam aqui na parte de baixo aqui da minha estante, que são livros que eu já li e releio, sei lá, pelo menos uma vez por ano, todos eles. Porque cada vez que eu leio, eu vou aprendendo uma coisa nova. Por exemplo, eu tô relendo agora o livro do Yuri. Pra quem nos ouve há mais tempo sabe quem é o Yuri. O Yuri é o dono da Inner, que é a empresa que a gente trabalha, que a gente presta serviços para os GGSC, né? E o Yuri tem um livro escrito, chama Venda com Corpo, Mente e Alma. Esse livro é de 2009. Ele fica em cima da minha mesa aqui, porque eu tô relendo ele, por exemplo, sei lá, pela 1000ª vez, porque sempre é esse lance que você tá comentando da espiral. Sempre a gente vai pegando alguma coisa nova, né? E o podcast também. Deixa eu fazer um outro gancho da Inner, porque você acabou de falar da Inner. A Inner, então, assim, quem já nos acompanha já sabe que a Inner é a empresa que representa a Gallup aqui no Brasil para efeito de dar a formação do GGSC, que é a formação de coaches de pontos fortes. Aliás, não é só no Brasil, hoje em dia a Inner também já representa a Gallup dando essa formação em Portugal. E os nossos episódios do podcast também ficam disponíveis no site da Inner. Então, você também vale dar uma passeada por lá para escolher outros para ouvir e também para ver outros conteúdos a respeito desse assunto que a gente fala bastante. Tem muita coisa lá no blog da Inner. Exatamente. E antes da gente ir pro assunto, eu quero pedir então para você que tá ouvindo, nos seguir. Se você ainda não nos segue aí no seu player de podcast favorito. Se você não usa nenhum player de podcast, segue a gente no Spotify. Lá é bem fácil, é só você procurar lá Talentos para o Sucesso e clicar no botão seguir. E vou lançar um desafio agora, hein, Van? A gente vai falar de venda.
venda. Então, eu quero desafiar quem tá ouvindo a gente a pensar agora em alguém do teu círculo de amizades que precisa aprender sobre vender, que precisa vender mais, que de repente tem o hábito de falar que não gosta de vender e compartilhar esse episódio agora. Então, já vou dar um tempinho aqui, clica aí no compartilhar do episódio, manda aí pra essa pessoa, fala pra ela, tá aqui um episódio legal de um podcast falando sobre vendas e você não ouviu ainda, mas eu prometo que vai ser legal, então já compartilha agora. E você que recebeu quando eu pedi para os ouvintes fazerem isso, faz isso também. Escolhe alguém agora do teu círculo, vamos fazer uma pirâmide, certo? Igual pirâmide financeira, cada um encaminha para 2 e assim a gente domina o mundo. Uma pirâmide do conhecimento, muito mais sustentável. Pirâmide do conhecimento, boa, verdade. Me fala uma coisa, como o que para você em venda é mais gostoso e o que é menos gostoso? Putz, eu falei que eu queria te fazer pergunta, Rô. É verdade, mas a primeira é minha. O que é mais gostoso pra mim em vendas, com certeza, é fechar negócio. Ô, coisa boa! Bateu o martelo. Sensação delicinha. Ótimo. Falar, putz, tá bom, então agora vai. E eu até vou fazer uma explicação de porquê, hein? Tem a ver tanto com meu realização quanto com meu ativação. A sensação de, pergunta que eu ia te fazer. Que delícia! Agora que a gente fechou o negócio, vamos poder começar um novo projeto. Legal. Que delícia! É isso. Que legal. É o término de uma coisa, que era a prospecção daquele cliente, e aí a realização fica feliz, e é o começo de uma outra coisa, que é o projeto de entrega para aquele cliente, então a ativação fica feliz. Exatamente. Muito legal. E a gente acabou de falar de reler o relatório, eu estava relendo meu relatório essa semana, e eu me toquei de uma coisa, como a gente continua aprendendo, né? Eu me toquei de que o meu realização, apesar dele ter, lógico, o foco no fim, ele também tem um lance desse de novos projetos. Então, por isso um reforça o outro, entendeu? Então são os dois agindo nessa hora. O fechar negócio para mim tem a ver com concluir, mas tem a ver com, putz, que delícia, eu vou poder começar uma nova coisa. Isso para mim é muito gostoso. E aí você perguntou também o que é ruim, né? O que é ruim para mim é quando eu não consigo passar a mensagem, quando eu sinto que eu não consegui mostrar quanto valor tem aquilo que está sendo oferecido, quanto aquilo pode fazer diferença na vida da pessoa, da equipe, da empresa. Eu estava conversando com uma gestora de uma empresa grande, que está em pleno crescimento e tal, e aí mostrando para ela as possibilidades de trabalho, porque a gente pode trabalhar de diversas maneiras com essa abordagem, né? Em muitos caminhos. E aí ela tá me colocando as questões que ela vai ter internamente para defender, para poder levar a abordagem para a empresa. E isso me dá uma sensação, nossa, eu preciso conseguir. Então isso é ruim para mim se eu não conseguir mostrar para ela ou entregar para ela argumentos e depois ela leve lá para dentro e mostre que realmente o negócio é legal e pode promover mudanças. Porque eu mesma sou uma pessoa meio cética, né? Embora eu tenha, a princípio, a postura de gostar das coisas, gostar das pessoas, confiar nas coisas, confiar nas pessoas, para uma abordagem de treinamento que vem falar, que vai identificar os talentos, eu, a princípio, também fui cética. A Gallup precisou me convencer com dados, com números, com base científica, entendeu? Assim, isso foi importante para mim. Sou engenheira, né? Tenho um lado de engenheiro. Então, eu entendo as pessoas que têm dificuldade de olhar uma abordagem como essa, porque elas pensam assim, nossa, mas ela só vai ficar falando do que é bom nas pessoas, não vai tratar o que eu preciso. O que eu preciso resolver é o que elas não estão conseguindo fazer. Então, a hora que parece assim que a pessoa vai achar que é balela, que é bobeira, que vamos abraçar a árvore e somente isso. Porque eu sempre falo que tudo bem, eu também gosto de abraçar a árvore, né? Mas a gente não quer só isso, a gente quer levar alguma coisa que faça um resultado, que faça uma diferença. E aí eu também sei o que tá afetando, viu, Rô? Quais são os talentos envolvidos aí nessa história? Com certeza comunicação, porque eu tô vendo quanto isso é relevante eu tô vendo na minha vida, aplicando pros meus clientes e tal. E eu quero conseguir passar essa mensagem, eu quero que a pessoa veja assim como eu vejo, entendeu? Então eu quero conseguir passar, e se eu não sinto que tô conseguindo, é frustrante pra mim. E o significância, que é meu sexto tema de talento, ele quase poderia ser o primeiro, né? Porque eu não me dá prazer sentir que, nossa, eu vendi, fechei negócio, que legal, vai entrar dinheiro. Me dá prazer, nossa, eu vendi, vou levar esse negócio pra mais gente que vai aprender que isso é legal, que elas têm coisas dentro delas que podem levá-las ao sucesso que elas estão buscando. E eu sei que uma pessoa que fica sabendo disso vai levar pra outra e outra e outra. Então, é o significância que entra aí, que quer muito que eu consiga levar isso pra mais gente, entendeu? Muito legal. Van,
então olha só, isso que você contou é bem interessante, porque primeiro que mostra o que a gente quer mostrar aqui, que é como é que a gente usa os nossos talentos para vender. E o segundo aspecto que mostra, para mim é muito nítido, assim, você gosta de uma fase da venda que a gente chama de fechamento, e a maior dificuldade tua é numa fase da venda que a gente chama de apresentação. E eu acho legal isso porque você tem talento de comunicação. Sim. E aí como que a fase da apresentação é a mais desafiadora, né? Justamente porque ela não é desafiadora de ser feita, ela é desafiadora quando não é feita. Exato, exato. Eu acho que, de forma geral, pra mim, como funciona pra mim, tudo aquilo em que eu tenho um talento natural, eu faço com facilidade. Quando algo, qualquer coisa que seja, me impede de fazer aquilo com a facilidade que é natural pra mim, é muito frustrante. O que explica aquilo que a gente já sempre defende, né? Puxa, quando a pessoa trabalha e pode usar o que ela tem de talento, ela tende a se sentir muito mais feliz com aquele trabalho, muito mais realizada, o que reflete depois até na qualidade de vida dela e tudo que a gente já sabe, né? E sempre defende aqui. Então, é exatamente essa sensação. Se algo ali, naquela situação, me impede de usar o meu comunicação, de que o meu significância esteja nadando pleno ali, é frustrante pra mim, exatamente. E é interessante isso porque a gente, quando fala então de venda baseada em talentos, baseada em pontos fortes, a gente precisa entender quais são os nossos talentos pra gente entender como que a gente vende e como lidar com quando a gente não vende, né? Eu tenho alguns livros começados, né, que eu vou escrevendo e vou parando, e aí vai ficando tal, e passo pra outro, enfim. E um deles, eu dei o título de O que você não gosta é de não vender. Porque, na verdade, muitas pessoas falam assim, eu não gosto de vender. Eu não nasci pra vender. Eu não tenho talento pra vender. E o que eu costumo dizer é, cara, ninguém não gosta de vender. O que as pessoas não gostam é de não vender. O ruim é não conseguir, né? E o problema é que a gente mais não vende do que vende. É verdade. Então, ser um bom vendedor é saber lidar com essa frustração de que você vai falar, sei lá, com 10 pessoas pra vender pra uma, então você vai tomar 9 não na cara. E aí tem gente que fala assim, eu não gosto de vender. Não, é que a pessoa não sabe lidar com esses 9 nãos. Com então, certeza. isso é um desafio muito grande em venda, né? Mas você não pode escapar dessa não agora, você que tem que responder. Vamos lá. A fase que eu mais gosto, então olha que legal, né? O que eu mais gosto na venda é onde você tem o seu maior desafio. Eu adoro a fase de convencimento. Eu tenho muitos talentos de influência altos, então eu adoro. E como eu tenho autoafirmação muito alto, eu não me importo com quando a pessoa não compra. Se a pessoa não compra, pra mim a sensação é, ok, você que tá perdendo. Isso não me faz não ser persistente, óbvio, eu persisto, me faz saber lidar tranquilamente com uma perda. Pode soar um pouco arrogante, e isso tem a ver com meu significância e meu autoafirmação, parecer às vezes um pouco arrogante, mas pra mim é muito fácil fazer isso. Pra mim é muito fácil dizer, tá bom, chegamos a um ponto onde não vamos ter um acordo. E tudo bem, segue a vida e não vou sofrer com isso. Por outro lado, eu tenho uma capacidade muito grande de convencimento. Então, já até contei pra você que às vezes eu convenço a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer e depois ela dá pra trás quando ela percebe que ela não queria. É a parte que eu adoro, a parte que me brilha, assim. E além do que, eu já fui acusado, entre aspas, de falar com tanta paixão das coisas que eu amo que a vontade de quem ouve é levantar e falar, putz, eu vou agora fazer isso. Então isso é uma capacidade muito grande que eu tenho. Por outro lado, eu sou péssimo em prospecção. Que coisa. Eu tenho uma dificuldade absurda de prospectar. Mas qual é exatamente a questão da prospecção que é difícil? Aí entra, provavelmente, pra mim, os meus baixos talentos de relacionamento e o meu baixo talento de carisma. E talvez até um pouco do autoafirmação também, no seguinte sentido. Pra mim, é muito difícil falar de mim mesmo. Olha que coisa doida, né? Então, pô, Rodrigo, mas você não falou agora há pouco que você tem uma capacidade grande de convencimento? Mas aí, eu tô convencendo a pessoa sobre o produto, sobre o quê. E isso eu não tenho nenhum problema. Na prospecção, eu preciso convencer a pessoa a falar comigo primeiro, pra depois eu explicar o produto. Via de regra, nem sempre é assim, mas via de regra. Então aí eu acho que entra um pouco desse autoafirmação de, cara, você não quer falar comigo? O problema é seu, tá? Então aí, talvez na prospecção eu não seja tão persistente assim. Entendi. E ainda tem o fato, né, como eu tava dizendo, de carisma e talentos de relacionamento muito baixos, de eu não sou bom em abordar uma pessoa que eu não conheço. Então, eu criei alguns mecanismos de automação, inclusive,
inclusive, para prospecção, para que eu não tenha que Pra falar com a escapar pessoa. dessa fase. Porque é o ponto que me é difícil. O que nos leva àquela história de que você não vai desenvolver aquilo que você não é, mas você Exatamente. pode ter ferramentas que te ajudem com aquilo que Isso. você não é bom em fazer, né? Perfeito. Você pode usar o caminho de, qual outro talento meu eu posso usar para fazer isso, mas não tem que ter uma resposta sim. Então você pode usar uma outra ferramenta, que é algo que esteja fora de você, problema nenhum. E no meu caso é muito complicado qual outro talento eu posso usar, é óbvio que eu posso achar essa resposta, mas porque os meus 8 últimos talentos são talentos de construção de relações, mais o carisma. Então, para mim, é um esforço grande melhorar e até encontrar outro talento a ser usado nessa fase. É muito menos esforço para mim eu automatizar ou contratar alguém, colocar alguém para fazer. Então, por exemplo, uma coisa que eu tô adotando agora, nesse exato momento, é colocar a Liliane, minha esposa, para fazer essa parte. Por quê? Legal. Porque dos 5 primeiros dela, 4 são de construção de relações. E carisma tá entre os 10. Legal. Então, quer dizer, ela é essa pessoa. Quando uma vez a gente tava conversando aqui no meu escritório sobre isso, sobre ela começar a fazer esse trabalho, e ela virou pra mim e falou assim, mas eu não sou vendedora, eu não gosto de ser vendedora, eu não acho legal ser vendedor. E aí eu perguntei pra ela, tá, e o que é vender? O que é ser vendedor? Isso é legal pra quem tá ouvindo. Porque o que acontece? A gente costuma dizer nos treinamentos nossos de venda, né, que a venda passou por 3 fases na história. A primeira fase da venda era a venda como operação, né? Ou seja, pra você que tá ouvindo, imagina o seguinte, imagina que você vende um produto único, ninguém tem no mundo, ou pelo menos ninguém tem no Brasil, vai. Então, o que seria vender? Por exemplo, vamos pegar um produto qualquer, sei lá, celular. Imagina que só existe uma marca de celular no Brasil e você é o único que vende essa marca. Então, o que seria vender? Simplesmente chegar pra pessoa e falar, você quer quantos? E tirar um pedido. Toda venda passa por essa fase, né? Então, por exemplo, quando eu fui gerente de um supermercado, quando adolescente, eu comprava da Coca-Cola. Isso na época que o Brasil era fechado, a economia brasileira era fechada, antes do Collor, né, como presidente. Então, o que acontece? A gente não tinha concorrentes da Coca-Cola no Brasil. Não existia Pepsi no Brasil, não existia Dolly, não existia nada. Como que a Coca-Cola vendia pra mim naquela época? O vendedor chegava e falava assim, quantas caixas você quer? Só isso. E algumas vezes era até mais duro do que isso. Às vezes ele chegava e falava assim, Rodrigo, estou te enviando 20 caixas de Coca-Cola. E eu não tinha direito de falar não. Porque se eu falasse não, ele falava, então você vai ficar sem Coca-Cola. Aí a venda passa por uma segunda fase, que é a venda como processo de convencimento. Então o que acontece? Quando começa, por exemplo, nesse exemplo da Coca-Cola, quando começa a ter concorrentes da Coca-Cola, então o vendedor da Coca-Cola entra para vender para mim, se eu não comprar dele naquele momento, quando ele sair entra a Pepsi, eu compro Pepsi. Então ele precisa me convencer a comprar. É essa fase que cria a visão negativa que as pessoas têm dos vendedores. Por quê? Porque aí você tem vendedores éticos que vão te convencer com argumentos válidos, né, e etc. Como você vai ter aquele famoso vendedor de carro usado. Que o cara vai te dizer tudo o que ele tiver que dizer, seja verdade ou mentira, pra você comprar o carro, porque se você não comprar, você vai entrar em outra loja de carro usado e vai comprar. E aí a gente evolui pra venda como processo, que é o que a gente trabalha hoje, que é você divide a venda em fases, estuda cada fase, se torna excelente em cada fase, executa cada fase com maestria e você fatalmente vende. Só que na cabeça das pessoas existe ainda a visão dessa fase intermediária. As pessoas sentem que se elas tiverem que vender, elas têm que ludibriar as outras pessoas. Tem que ter lábia, tem que mentir algumas vezes, ainda que às vezes a pessoa não ache, por exemplo, no caso da Liliane que eu tava contando, ela não achava que tinha que mentir, mas ela achava que vender era um processo de convencimento. Sim. E ela não é boa em convencer, ela não tem tantos talentos de influência altos. E aí quando eu disse pra ela, não, olha, você vai vender do teu jeito, que no caso dela é o quê? Ela vai tomar café com as pessoas, ela vai encontrar as pessoas pra conversar sobre um assunto qualquer, e no processo de se relacionar com as pessoas, ela vai vender. A minha última venda aconteceu porque eu recebi uma pessoa que queria tomar café comigo. A pessoa me procurou e falou, Exatamente faz tempo isso. que a gente não conversa, eu quero me atualizar, saber o que você tá fazendo e mostrar o que eu tô fazendo. E putz, a pessoa teve um mega crescimento recente, mas mega crescimento recente. E a hora que ela foi me contando isso, eu falei, putz, como que você tá fazendo pra essas pessoas que agora estão com você darem o melhor delas? Aí, nesse papo, surgiu a oportunidade e agora a gente vai fazer um workshop para essa equipe que está já crescendo. Eu acho que é um ponto interessante aqui, né? Parece muito quando a gente vai vender um processo de coaching, um processo de fortalecimento de equipe, assim, um team building, qualquer coisa nesse sentido, parece que a gente precisa que
tenha um problema ali. E não precisa, né? A gente pode levar uma Melhorar o que já melhora tá para bom. algo que já está bom. E muitas empresas quebram, por exemplo, porque elas foram crescendo e foram crescendo desgovernadas. Elas não pararam para olhar para isso. Então, esse empresário batendo Olha que papo legal. comigo, tomando café comigo, surgiu essa oportunidade, essa venda aconteceu assim. Olha que interessante. Provavelmente essa pergunta que você fez pra ele, como é que você tá fazendo pra cuidar do que as pessoas fazem bem e tal, provavelmente isso tá relacionado com o teu significância, no sentido de você realmente estava preocupada Exato, com exato, como é exato. que você podia ajudar esse cara a cuidar do que tá bom. Se a Liliane tentar fazer isso, ela vai fazer errado, porque ela não está preocupada com isso, mas ela está preocupada com a pessoa. Por exemplo, Sim. no caso dela, ela vai estar preocupada com, como é que os seus funcionários estão lidando com que eles são bons, no sentido de ela se preocupa com o ser humano. Sim. Então, pra quem tá ouvindo a gente, já tem aqui uma excepcional dica. A gente sempre diz em treinamento de vendas que você precisa acreditar naquilo que você vende. Eu não sei nem se você precisa, mas é muito mais poderoso, muito mais fácil, mais fácil vender também, quando né? você acredita naquilo que você vende. Agora a questão é, você acredita naquilo pra quê? Tem gente que pode, por exemplo, sei lá, voltando no exemplo de celular que eu tava dando, tem gente que pode acreditar que você tem que ter aquela marca de celular porque aquela marca de celular realmente é boa. Ou seja, ele tá falando do produto. Tem gente que vai acreditar que independente do que o celular é, você tem que ter porque aquilo é bom pra você. E aí ele tá acreditando em você, ele tá preocupado com você e como que o produto dele vai solucionar aquilo. Então, uma sugestão pra quem tá ouvindo a gente é, olha pro seu produto e se pergunta por que pra você é importante que os teus clientes comprem. Eu, quando falo de coaching, de treinamento, por exemplo, eu sempre disse aqui, eu sou megalomaníaco, eu acredito que, assim, as pessoas que compram de mim, elas têm que comprar porque é minha missão melhorar o mundo. E quando eu não te ajudo, eu não estou melhorando o mundo. Tanto é que, de novo, usando a Liliane como exemplo, a Liliane ela acha interessante, e olha que legal, aconteceu isso com ela agora, mas ela sempre achou interessante que quando eu vou dar aula na pós-graduação, na faculdade que eu dou aula, ou até em outras situações, mas na pós-graduação é algo que acontece com frequência, ela pergunta pra mim assim, e quanto você vai ganhar por esse curso? E eu falo, não faço a mínima ideia. Aí ela fala, mas como é que você vai fazer um trabalho, Rodrigo, e não pergunta quanto você vai ganhar? Porque pra mim isso nunca foi importante. Aí olha que interessante, ela agora foi fazer um trabalho dela numa escola, né? Ela faz oficinas de arte e educação pra crianças, e aí ela chegou pra mim e falou assim, putz, eu nem sei quanto que eu vou ganhar. E ela já tá fazendo. Ela falou, nem sei quanto eu vou ganhar. Tá vendo? Porque agora pra ela, a importância são as crianças. Sim. Então assim, não é o negócio. Agora, Rodrigo, você tá dizendo então que você trabalha por amor apenas? Não pago aluguel com amor. Mas o dinheiro é consequência de eu conseguir aplicar isso que eu quero, que é mudar o mundo através de pontos fortes. Puta aula, né? Eu acho que é muito legal isso. Eu atendo uma pessoa que ela se queixa muito do processo da dificuldade que ela tem com o processo de vendas. E tem a ver com todas essas coisas que a gente tá falando aqui. Tem a ver com, puxa, eu não me senti valorizado a partir do momento que eu apresento e a pessoa não compra. É aquele não, né? O não ele é horrível nesse sentido, né? Mas aí você tá dando várias dicas muito interessantes desse pra quê, né? Pesa um pouco menos quando você tem um porquê por trás do que você tá fazendo. Pesa um pouco menos. Senão é só uma troca de produto por dinheiro, né? E é isso que as pessoas que têm essa visão da venda antiga não gostam. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui dar um treinamento uma vez numa cooperativa agrícola e um dos vendedores que estavam participando me perguntou o seguinte, falou, Rodrigo, você tá falando aí que a gente tem que se preocupar com o cliente, tem que fazer pergunta antes de oferecer o produto, tem que diagnosticar e tal. Mas o que eu faço quando eu saio daqui para vender com a seguinte determinação do meu gestor? Temos uma quantidade X de produtos vencendo, precisamos enfiar esses produtos nos clientes, senão vai vencer. Não é o contrário do que você tá falando? Eu falei, pode ser o contrário, mas também pode não ser. Por quê? Eu falei, porque olha só, o que você pode simplesmente sair com essa mentalidade, eu tenho que enfiar isso aqui em todo mundo para eu poder escoar logo esses produtos, ou você pode pensar assim, quem na minha carteira de clientes realmente precisa desse produto para ter algum resultado e que agora pode ter uma oportunidade única de talvez até comprar esse produto por um preço melhor. Negociar melhor. Então, a venda não é necessariamente um processo canibalístico, né? Um processo onde você quer a todo custo o dinheiro do cara. Tanto é que, em pontos fortes, a gente costuma dizer o seguinte, algumas vezes você vai ser a solução pro cliente dizendo pra ele não comprar de você. Você sabe disso, você já fez isso muitas vezes, eu também, que é o cliente vir atrás. Eu tenho um caso que eu costumo contar sempre de um cliente que veio, uma cliente
cliente que veio comprar um treinamento, ela queria um treinamento de marketing pessoal. E aí eu fui conversar com ela e o que ela me apontou, tudo que ela me apontou durante o diagnóstico para montar esse treinamento foi que ela tinha um problema de remuneração para os funcionários. E aí ela queria que o funcionário se posicionasse de uma maneira e ela achava que o que não estava causando esse posicionamento era porque a pessoa não sabia fazer marketing de si mesma, mas na verdade o que estava causando esse posicionamento era, tô ganhando menos do que eu mereço, né? E aí eu virei pra ela e falei, olha, não compre o treinamento de mim. Pega o dinheiro que você vai gastar aqui e dá de bônus, dá de premiação pra essa galera, você vai ver que eles vão produzir muito mais, né? Rodrigo, mas e aí? E aí que tudo bem, faz parte. O que acontece? Ela virou pra mim e falou assim, mas você não perdeu o cliente, né? Bom, o cliente eu não perdi, eu podia ter perdido a venda. E ainda assim, nesse caso, ela virou pra mim e falou assim, tá bom, entendo, você tem toda a razão, vou fazer isso, mas ainda assim eu acho que é legal eles aprenderem marketing pessoal pra eles, pra vida deles, então eu queria que você desse o treinamento. Então veja que legal, eu ainda ganhei o treinamento, né? Não perdi, quer dizer. Então é muito interessante isso. Agora, toda essa introdução aqui, ó, são mais de 20 minutos aí de introdução, nós fizemos porque eu queria tocar em 2 assuntos nesse episódio de hoje. Depois a gente faz outros episódios pra aprofundar. Os 2 assuntos que eu quero tocar são a Gallup aponta em um dos livros dela, né, que é o livro Strengths Based Selling, que nas pesquisas dela em diversos e diversos clientes nessa área de vendas, né, trabalhando com vendedores, ela descobriu 2 mitos de venda que a gente precisa derrubar para vender com mais efetividade. E eu queria trazer esses 2 mitos pra gente encerrar o programa. O primeiro mito, e aí é legal a gente trabalhar bem isso para não ficar dúvida para você que tá ouvindo a gente, mas vamos lá. O primeiro mito que a Gallup derruba é o mito de qualquer um pode vender. Tan, 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 né? Agora você vai pôr aquela música. Mas e aquele coach lá que eu vi no YouTube que falou que se você desejar muito forte, você pode tudo, você é capaz de tudo. E aí a Gallup vem e fala, peraí, mas nem todo mundo pode vender. A verdade é que a Gallup tá dizendo que nem todo mundo pode vender com excelência. Com maestria, né? Com maestria, todo mundo pode vender, né? O que é legal tem uma outra consultoria americana chamada Caliper, que é uma consultoria especializada em selecionar, contratar, treinar vendedores. E a Caliper aponta que 80% dos vendedores que são contratados por empresas não vão ter sucesso vendendo. 80%. Dá pra usar Pareto, né? Dá pra usar Pareto, exatamente. Agora, desses 80, o que é o maior problema que a Caliper aponta é que desses 80% que não vão ter sucesso, não é todo mundo que vai sair e tentar a carreira em outra coisa. Então, o que vai acontecer? Você vai ter, vamos lá, eles não falam um número, mas vamos colocar meio a meio, você vai ter 40% que vai sair e falar, pô, não sirvo pra vender, você contador, sei lá, mas você vai ter 40% que vão ficar em vendas e vão trabalhar a vida inteira e vão se aposentar em vendas, mas não serão bons vendedores. Parece verdade isso, olhando para o mundo real, Van? Pra mim parece super verdade. Totalmente, pra né? É só entrar numa loja de roupa que você encontra esses 40% lá, né? Fácil. Ou mesmo pegar pessoas já sêniores, assim, né? A pessoa já tem uma idade, quer dizer, ficou um tempão na carreira de vendas, mas nunca brilhou, né? É muito comum, né? Tem muitos, sei lá, tipo, corretores de imóveis, vendedores de carro, vendedores de, sei lá, de calçados, e que a pessoa, você vê que avançou, mas a pessoa nunca brilhou. Mas isso, eu vou fazer agora um parênteses que é uma coisa que me incomoda demais. Aqui, lógico, a gente tá falando disso em vendas, mas eu vejo isso em tudo, porque as pessoas parecem que elas aceitam um fato que não é real. A mediocridade. De que trabalhar é assim mesmo, você vai, você trabalha, não é delicioso. Trabalho, e vai levando. Elas sequer tentam, né? Sequer tentam outra coisa. Pô, será que não tem outra coisa, pô? Mas ela não pensa porque existe um conceito de que trabalho é ruim mesmo. E dor. Você só trabalha por obrigação e fica esperando a sexta-feira. Aquele papo que a gente já teve muitas vezes aqui. Me incomoda demais eu passar por alguém que eu vejo que a pessoa tá trabalhando, mas com aquela cara de boring, sabe? Assim, puta, coisa chata. Tô aqui só pra dar horário. A hora que dá horário, tô indo embora. Então, é muito ruim isso, né? Infelizmente, eu acho que isso tá presente em tudo. Ontem eu fui num médico em Campinas, de uma especialidade que eu já fui em outros, óbvio. E quando eu saí de lá, eu fiz um check-in no Facebook e comentei, né? Fiz uma anotação assim. Falei, cara, como é bom você ser atendido por alguém que você percebe que ama o que faz, que tá onde queria estar. A pessoa não tem pressa. E detalhe, hein? Ele me atendeu 5 horas da tarde. Ou seja, eu provavelmente fui o último paciente dele. E, cara, que atendimento maravilhoso. É isso que você tá falando. Quer dizer, se você que tá nos ouvindo não tem essa sensação no seu trabalho, mete o pé. Não mete o pé, não.
Olha, dá um pause agora e manda já sua carta de demissão. Depois você volta de ouvir o resto. Não faça isso. Mas entenda que você pode encontrar, às vezes, até dentro do teu próprio trabalho atual, um jeito de trabalhar que tem a ver com isso, né? Que te realize de verdade, que te use de verdade. A gente gosta de ser usado. Exatamente, Por que a Gallup diz que nem todo mundo pode vender, né? As pessoas que vão ter sucesso em vendas, elas têm uma rara combinação de talentos naturais, competências, conhecimento e prática. Talentos naturais, competências, conhecimento e prática. Então, olha só que interessante. Às vezes, a gente, por exemplo, teve um episódio anterior aí, teve 2 episódios anteriores, inclusive, um deles onde o Caleb citou sobre treinamentos de gestão do tempo, e um onde você citou, quase que contrariando o que o Caleb disse, mas óbvio que não era contrariando, sobre treinamentos de gestão do tempo. E aí, eu, ouvindo, né, os episódios, fiquei assim, tá bom, e agora? Eu faço ou não faço treinamento de gestão do tempo? E aí, trazendo isso para vendas, que vai explicar a minha resposta para isso, depende. É um treinamento para te ensinar competências e prática e conhecimento, mas adequado aos seus talentos, ou é um treinamento que quer subentender que você tem determinados talentos? Sim, e que vai te dar uma receita de bolo de usar o que você, o que tá sendo suposto que você tem. Porque funciona pra mim. Eu tenho falado, Van, nos treinamentos, uma coisa muito interessante. Olha só como é sério isso que eu vou falar. Imagina que você trabalha numa empresa vendedora, começou agora, iniciante, tem 500 vendedores nessa empresa. Você tá começando agora. E aí você olha e vê todo mundo performando, menos você. Ou pelo menos é o que você percebe. É óbvio que deve ter gente que não tá performando, mas você não vê. E aí a empresa contrata um treinador pra treinar a equipe em vendas. Aí chega lá um treinador e o cara fala assim, ó, gente, é muito fácil vender. Pô, venda é um jogo de números. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão triplicar o número de prospecção de vocês a partir de amanhã. Consequentemente, você vai ter mais visitas, mais reuniões. Consequentemente, você vai ter mais venda. É só isso. Eu faço isso desde que comecei a vender e funciona. Aí vocês saem do treinamento e vão vender. Aí o que acontece? Imagina o seguinte, quem tá performando já, começa a performar mais ainda. A galera que não tava performando, alguns deles começam a performar um pouco melhor. E você não performa. De quem é a culpa? Quem na sua cabeça vai ser o culpado por isso? Eu vou me sentir a mosca do cocô do cavalo bandido. Deu um cara lá dos Estados Unidos falou isso. O cara que manja pra caramba. Funcionou pra quem já tava indo bem. Funcionou pra uma galera que não tava indo bem. Não funcionou pra mim, quem tá errado? Eu. Agora vamos lá, vamos traduzir isso em talentos. Imagina que esse cara, esse palestrante, tem carisma, comando e autoafirmação como os 3 primeiros talentos dele. Pra ele, prospectar é mão nas costas. E é número. Veja, ele não tem talentos de relacionamento humano. O negócio dele é, eu ligo pra Vanessa e falo, Vanessa, você quer? Não, obrigado, tchau, vou pro próximo. E ele tem facilidade de ligar pra esses estranhos. Facilidade, super facilidade. Quando você fala de aumentar a prospecção, pra uma pessoa assim, é fácil de aumentar a prospecção. Faz todo sentido, exatamente. Aí você pega naquela galera que já tá prospectando, já tá performando, se eles estão performando, é porque eles já têm talentos que estão maduros pra venda. Eles já aprenderam como usar os talentos deles. Eles pegam, é isso que o cara falou, pô, isso faz sentido pra mim, ou isso não faz sentido pra mim, mas eu posso adequar pra isso aqui, dentro dos meus talentos. O cara não faz esse pensamento conscientemente. Mas ele faz esse raciocínio. E aí ele performa mais. Na galera do meio, tinha uma galera ali que realmente tem carisma alto, tem comando alto, alguma coisa assim, e que aplicou realmente o que o palestrante falou e realmente teve sucesso. Só que você, Vanessa, sinto muito, não foi contemplada com esses talentos. Sento e choro. E o pior até do que isso, você vai tentar fazer e vai dar errado. E como a gente busca confirmação das nossas crenças, eu cada vez vou achar que eu sou ruim mesmo, não tem jeito mesmo pra mim. Exatamente. Então, por exemplo, tem uma história de vendas com base em talentos de uma vendedora que trabalhava numa empresa que vendia janelas. Olha que coisa doida, um tipo específico de janelas. E ela aprendeu que aquele tipo de produto você tem que vender sob pressão. Se não fizer pressão, não vende. E ela não conseguia fazer pressão. E aí ela foi trabalhar e não batia a meta e não vendia. Isso foi uma semana só de trabalho. Ela disse que foi a semana mais infeliz da vida dela. Chegou na sexta-feira, ela estava decidida a pedir demissão. Ela falou, não sirvo pra isso, vou pedir demissão. Só que ela não conseguiu
conseguiu pedir demissão de manhã, então ela foi trabalhar e ficou de pedir demissão no final do dia. E até pra completar a semana e ganhar algum dinheiro naquela semana também, né? Aumentar a receita dela. E aí, como ela não tinha mais compromisso nenhum de vender, ela foi visitar um cliente e o cliente produzia orquídeas. E ela entendia pra caramba de orquídeas, porque ela tinha um talento input alto e, por coincidência, um dos interesses do input dela era orquídea. Né? E aí ela chegou lá e ela não queria vender mais mesmo, ela começou a conversar com o cara sobre orquídeas. O cliente disse pra ela assim, falou, então, só que eu tô tendo um problema com as minhas orquídeas. Tá acontecendo isso, e comentou lá um problema que ele tava tendo. E ela virou e falou pra ele assim, você sabe que isso é problema de iluminação? É pouca iluminação que as suas orquídeas estão pegando. Sabe por quê? Porque essa janela tua é inadequada. Uau. Aí ele é mesmo? E ela fez uma mega venda de janelas. E aí ela falou, caramba, peraí, dá pra eu vender desse jeito. E ela começou a vender desse jeito. Ela ia no cliente, usava o input dela pra buscar no banco de dados dela informações sobre algo que aquele cliente gostava. Ela conversava sobre aquilo com ele e tentava encontrar, nem sempre ela encontrava, tentava encontrar algo onde a janela realmente pudesse ajudar a pessoa. Então ela virou uma consultora de iluminação, ventilação, sei lá o quê, pra esses clientes. O que acontece hoje na empresa, uma empresa gigante, ela tá nos 25% de vendedores que mais performam, que mais vendem. Que show. Então o que é isso? Ela encontrar o jeito dela de vender. Agora, ela pode fazer isso naturalmente, ou ela pode ter alguém que ajude ela a descobrir esse jeito, e aí, por isso a importância de coaching para vendedores, já respondendo uma pergunta que a gente sempre faz lá no final, que é onde que o coach pode ajudar nisso, e ela vai potencializar isso se ela adicionar competências, conhecimentos e prática disso, não de venda. Então, por exemplo, alguém pode ajudar ela a aprender quais técnicas existem para adquirir mais conhecimentos. Quais técnicas existem, por exemplo, técnica de consultoria, técnica de perguntas. Como é que você faz perguntas para descobrir? Quer dizer, então assim, o treinamento de gestão do tempo é importante? Com isso, com técnicas, etc., em cima do que adequado ao talento de cada pessoa, né? Sim. Isso me lembrou muito aquela... É uma técnica de vendas também, que é conhecida como spin selling. Perfeito. E que está baseada em perguntas. Eu gosto muito e já pude aplicar, ajudar clientes a aplicar isso, que é um assunto que de repente a gente podia um dia gravar um episódio mais falando disso, porque eu acho que dá pra encaixar talento em cada um dos níveis das letrinhas, né, do spin. Sem dúvida. E assim, pra quem nunca ouviu falar disso, o spin, cada letrinha, S-P-I-N de navio, é uma fase, um tipo de pergunta que você vai usar com o seu cliente. E isso vai te levando naturalmente para um processo em que a venda vai acontecer. Você guia para que isso aconteça naturalmente na cabeça do cliente. Mas o mais legal só vai fazer sentido essa venda dentro do spin selling e lá na frente chegar na venda se a necessidade existe de verdade. Exatamente. Se o cara não precisava da janela, não estava interferindo na iluminação e na vida das orquídeas, não ia vender. Não iria acontecer a venda. E da maneira como a conversa foi fluindo, o que ela usou foi, querendo ou não, a mesma lógica que o spin selling defende, né? Perguntas, conversa, ela foi levando a desanuviar. Exatamente, surgiu ali a necessidade da venda, ela já estava lá, o cara já tinha aquela necessidade. Então, às vezes, esse pode ser um jeito do vendedor encarar a venda para facilitar muito. Perfeito. Que talentos eu tenho para tirar coisas da frente e a necessidade que está latente lá dentro aparecer, né? Tanto Van, que eu costumo dizer para vendedores o seguinte, vendedor não tem que vender para todo mundo. Vendedor não pode deixar de vender para quem ele tinha que vender. Esse é o desafio. E quem ele tinha que vender tinha, inclusive, a necessidade do que ele pode oferecer. O que eu costumo dizer, por exemplo, vamos lá, você é vendedor de uma loja de sapatos. Vai entrar gente na sua loja que não vai comprar, não tem a necessidade daquilo que você vende. Se ele não comprar, tudo bem. Você não tem que sofrer por causa disso. As pessoas falam assim, mas a empresa bota muita pressão em cima de mim para que eu venda. Pode ser que esteja acontecendo isso, mas geralmente a pessoa não está interpretando bem a pressão. A pressão a empresa faz muita pressão em cima de mim para que eu não deixe de vender. E isso acontece. Quantas vezes você já entrou numa loja e a pessoa e o vendedor não te deixou comprar? Porque não te mostrou direito o que tinha, porque não estava preparado para vender, porque estava interessado em outra coisa, porque te asfixiou. Quer dizer, é isso que a gente fala que é a pressão que existe em venda. Agora, você não vai vender para todo mundo. Agora, eu tive uma cliente, Van, ela estava tendo um problema financeiro muito grande, é um buffet de casamento. Por quê? Porque a noiva entrava no buffet para pedir um orçamento para uma festa,
festa, pra um casamento, e o buffet levava um mês pra conseguir dar um orçamento. Nossa. E aí a noiva já tinha fechado com outro buffet. Claro. Porque a noiva, imagina, ela tá desesperada, ela quer, né, tá naquele momento de, pô, eu preciso resolver todos os problemas. Aí ela entra num buffet, ele fala, daqui um mês te passa um orçamento. Ela entra no outro, o cara fala, não, vem cá, vamos fazer aqui já. Ela fala, legal, é isso que eu quero. Então é isso. Então a pressão existe pra que você não deixe de vender pra quem você deveria vender. E não pra que você venda pra todo mundo. E aí o spin que você comentou, pô, é uma mega ferramenta pra você separar esses grupos de pessoas, por exemplo. Agora, então assim, só pra encerrar esse primeiro mito. Pode ter gente que não vai vender, que não tem talento pra vender? Pode ser o seu caso, ok. Contrata vendedores, vai trabalhar em outra área, se você é dono da empresa, contrata vendedores, enfim. Mas não é isso que a gente tá dizendo aqui. O que a gente tá dizendo aqui é, o caminho pra superar esse mito é, descubra como usar os seus talentos pra vender. Esse é o desafio. E o segundo mito, Van, é o mito de que há um jeito certo de vender. Esse a gente pode ampliar pra que, pô, último episódio, se eu não me engano, você tocou nesse assunto, né? O mito de que há um jeito certo de fazer alguma coisa. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E aí, em vendas, isso é muito forte. Por quê? Porque não existe uma faculdade de vendas. Então, o vendedor, quando ele entra numa empresa, normalmente ele aprende a vender com quem já tá lá. Seja com o gestor ou seja com os colegas, com os pares, aí é pior ainda. Essas pessoas, por não terem tido esse conhecimento de talentos, elas vão ensinar o quê? O que eu faço e dá certo. Claro. É como acontece com os gurus e tal, né? Assim, exatamente. A gente sempre fala isso aqui, eu acho que vale a gente fazer uma ressalva aqui. A gente não tá dizendo que esse cara tá agindo de má fé. Ele acredita mesmo. O cara que fala, faz assim, porque é assim que dá certo, ele acredita, mas ele acredita porque ele tá vendo um recorte da realidade, que é o recorte da realidade dele. Então ele vê que aquilo funcionou pra ele. Eu já tive uma pessoa próxima de mim que encontrou um jeito lá de vender o próprio serviço e começou a se propor a ajudar outras pessoas a vender cada uma tudo, o que quisesse vender, fosse serviço, fosse produto. E eu perguntei, né? Falei, mas você já experimentou essa sua mesma maneira de vender em outros mercados, em outras situações? Eu nem tô falando outra pessoa, só tô perguntando sobre outros mercados, outras situações, porque isso já é um ponto. Vender sapato, que você acabou de dar o exemplo, tem um jeitão. É diferente de vender avião. Diferente de vender avião, diferente de vender um serviço. Exatamente. Porque o sapato mostra, a pessoa pode provar, ela sente. E o serviço não. Então já começa assim, que são coisas diferentes. E aí a pessoa acredita que aquele jeito dela serve pra tudo e pra todos os produtos, pra todos os mercados. Não, e inclusive, Van, às vezes mudanças sutis podem causar isso. Por exemplo, você pode estar vendendo super bem, muda o gestor da tua área, você para de vender. Você tá vendendo super bem, há uma mudança ambiental, você para de vender. Imagina um vendedor de máquina de escrever, de repente lança o computador. Né? Então mudanças sutis causam isso também, né? Então, pra encerrar esse episódio, primeiro episódio aqui direcionado a vendas usando talentos, qual a mensagem que eu quero deixar? A primeira é, vender depende dos seus talentos. Depende de você entender os seus talentos. A segunda é, vender não é algo ruim. Eu costumo dizer que eu não consigo pensar agora, por exemplo, em qualquer situação da vida, qualquer tipo de área comercial que não dependa de vendedores. Por exemplo, eu brinquei agora há pouco, falei assim, você não é vendedor? Vira contador. Tá bom, e quem vai vender os seus serviços de contabilidade? Então, assim, você pode não vender, mas alguém vai estar vendendo. Então, pra mim, no mundo que a gente vive, no estilo de mundo que a gente vive, capitalista e tal, vendedores são um dos pilares centrais que sustentam o mundo. Então, se você é vendedor, você tem que ter orgulho disso e não... eu brinco em treinamentos, eu falo assim, que você pergunta pra alguém, qual a sua profissão? Ele fala, eu sou médico. E você? Eu sou engenheiro. E você? Eu sou vendedor. Sabe? Eu sou vendedor. Tem vergonha de dizer, não, cara, o médico só vende o serviço de medicina dele se ele tiver um vendedor vendendo pra ele ou se ele for um vendedor. De alguma maneira existe uma venda. Em todo serviço existe uma venda. Não existe tem como uma venda. Não tem como não acontecer isso. E terminar dizendo, então, venda não é pra todo mundo. Se não for pra você, não sofra, tudo bem. Bota alguém pra vender, encontra um caminho. Que é pra você. Vai ter um lugar que é pra você. Né? Exatamente. E venda não é igual pra todo mundo. Não compre essa de que eu sei como te ensinar a vender. Rodrigo, mas você dá treinamento de venda e aí? Não, eu consigo te ajudar
a aprender como vender. É diferente. Eu tenho caminhos, técnicas, conheço competências, etc., que te ajudam a descobrir o teu jeito de vender. Sim. Não acredite em quem chega e fala, olha, vender é assim. Tá cheio de vídeo no YouTube, Ivan, dizendo, olha, é fácil vender, 5 passos para conseguir seu primeiro cliente. Cara, só vai funcionar se o primeiro passo for descubra quais são seus talentos. Senão, os outros 4 estão no chão. E é justamente essa a causa da frustração, né? Aquela coisa que a gente já falou. Exatamente. Porque alguém tá dizendo que é muito, muito, muito fácil, você tenta fazer e não consegue. Então Exatamente. eu tenho defeito, tenho algum problema aqui. Então é isso. Para você que ouviu a gente até aqui, novamente, agora que você já ouviu o episódio, compartilha mais uma vez com mais alguém, curte a gente e manda pra gente nas nossas redes sociais, @Talentos para o Sucesso no Instagram, também tá lá no Facebook, Talentos para o Sucesso, só pesquisar lá, também tá no LinkedIn, Talentos para o Sucesso. Você pode mandar um e-mail para podcast@talentosparasucesso.com.br, se você ainda é da época das cavernas que manda um e-mail. Você pode comentar aí se você tá ouvindo pelo Spotify, se você rolar pra baixo, tem um espaço aí sempre pra você fazer seus comentários. Enfim, ache uma forma de entrar em contato com a gente que não é difícil e conta pra gente o que você gostaria que a gente tratasse aqui pra te ajudar a vender mais. Quais são suas dificuldades? Responde pra gente lá. A pergunta que eu fiz pra Van, parte da venda que você gosta mais, parte da venda que você tem mais dificuldade. Traz pra gente aqui, vai ter aí no Spotify, se você ouve pelo Spotify, vai ter aí um quiz com as 12 fases que a gente normalmente divide a venda. Escolhe lá qual você tem mais dificuldade e aí a gente traz aqui para os próximos episódios. E se você já nos ouve, faça igual a nossa ouvinte Carol e manda pra gente seus comentários, manda pra gente o que você acha. A gente, num episódio passado, recebeu um feedback de uma das nossas ouvintes, que é a Carol. Van, traz pra gente aí o comentário dela. Vamos lá. Na verdade, a gente tinha perguntado, né? A gente foi num episódio mais no começo do ano e a gente falou sobre, puxa, que talentos nós vamos investir nesse ano e tal, né? Que talentos? E aí a gente pôs a enquete. Qual talento você pretende utilizar mais nesse ano de 2022? E aí a Carol respondeu que como era um ano de muitas coisas novas para ela, né? Ela tem uma questão, ela tá fazendo algumas transições e tal. Ela acredita que vai usar muito o talento de estudioso. Ela complementou isso depois, tá? Ela disse assim, que daí a gente segue na interação, né? E aí ela comentou que antes ela ouvia nosso podcast pelo Castbox e passou a ouvir no Spotify. E daí ela falou um pouquinho de você, Rô. Ela disse que com o tempo foi vindo os episódios, que o Rodrigo sempre comenta das enquetes que ele colocava e ela resolveu entrar para responder, né? E aí ela passou a ouvir no Spotify para inclusive interagir com as enquetes. Uma das coisas que ela disse que foi muito legal também nessa interação que a gente seguiu aí, é que ela passou a colocar o marido para ouvir também os episódios. Boa. Boa. Então ela tinha ouvido os 2 últimos episódios com o marido, que agora já sabe também quais são os talentos dele, ele também fez Mas fala pro marido também entrar na conta dele do Spotify e curtir, que aumenta o nosso número de ouvintes. É isso aí. E o Spotify posiciona a gente melhor para que outras pessoas que não nos conhecem nos encontrem lá. Muito legal. Às vezes, Van, a gente pede aqui para as pessoas nos seguirem e tal, e as pessoas não entendem o porquê disso, né? Então acho que vale explicar. Esses algoritmos dessas plataformas todas, né, YouTube, etc, Spotify inclusive, todas as ferramentas de podcast, elas mostram para quem tá começando a ouvir, por exemplo, elas mostram sugestões de podcasts que aquela pessoa pode gostar. As sugestões são baseadas nos podcasts que têm mais relevância. Então, os podcasts que têm mais seguidores, que são mais ouvidos, são mais indicados. Sim. Por isso que a gente pede sempre, quando você vai lá e segue, por exemplo, o caso da Carol. Pô, obrigado, Carol, pelo marido já ouvido, junto com você, já é uma coisa maravilhosa pra gente. Mas se ele também nos seguir, a gente se torna mais relevante pro algoritmo, e aí o algoritmo mostra a gente mais vezes, né? E aí tem um botãozinho, né, que a gente tem que clicar nele lá. Não basta você só pegar o episódio e ouvir. É só entrar lá, né? Isso, mas vejam lá, em cada plataforma esse botãozinho tem um nome, ou você vai dar o inscrever ou o seguir, mas clica ali naquele botãozinho para você realmente fazer parte. Se você nos ouve e não segue, a gente tem esse dado lá na plataforma, o teu endereço, telefone, a gente vai mandar umas pessoas aí na sua casa. Tá? Então, a gente conhece uns caras aqui, ó. Isso, eu quero dizer que isso é ótimo para colocar no episódio de vendas, porque mostra a nossa forma. Isso é vender, viu, Van? Isso é vender. É mentir para poder vender. Não é. Muito bom. Mas então, legal. valeu, Que Carol, pela sua interação. Ela puxou um pouco o seu saco aí, porque ela disse que se identifica com os seus temas de talento.
Olha que legal, aquela identificação que os temas de talento trazem, né? E aí ela falou que é legal ouvir, né? Porque é interessante mesmo, a gente ouve uma outra pessoa falando dos talentos dela, sejam iguais aos nossos ou não, né? Os temas iguais aos nossos ou não, porque expande a nossa visão, amplia, né? Você enxerga outras maneiras daquele talento se manifestar, é gostoso mesmo, e enriquece, a gente percebe algumas coisas da gente mesmo ouvindo outra pessoa falar, né? Então foi essa interação. Obrigada, Carol, obrigada, marido da Carol, que é o Paulinho, que também já tá nos ouvindo. Sigam com a gente. E eu quero lançar aqui, quero inaugurar aqui nesse episódio, o ouvinte recrutado. Eu vou recrutar 2 ouvintes nossos pra compartilhar esse episódio com pelo menos mais uma pessoa. Robson Miranda e Silvia Dyer são ouvintes nossos, assim, que sempre falam, pô, ouvi o episódio, foi legal. Então tá aí, desafiados a esse episódio ser compartilhado por vocês pra alguém. Depois conta pra gente lá quem foi desafiado. E depois eu vou voltar aqui com o nome. Eu fui esses dias fazer um workshop de talentos pro pessoal do iFood. E quando eu tava me apresentando, eu falei do que eu fazia, e inclusive que eu gravava o podcast Talentos para o Sucesso, pois eu descobri uma ouvinte assídua, fã. Que legal. Então é você, a Vanessa! Foi muito legal, que ela falou, não, legal. Eu ouço sempre vocês e tal, e gosto. E já recomendou pras pessoas. Depois eu volto com o nome dela aqui também, fazer um agradecimento especial. Show de bola. Excelente. É isso, Van? Bom, é isso. Tá. Temos um primeiro episódio sobre vendas. Show de bola. Um abraço pra vocês, a gente se vê na próxima semana, talvez não eu. Continue nos seguindo aí, obrigado por nos ouvir. Beijo, tchau, tchau. Valeu, pessoal, valeu. Boas vendas. Boas vendas. Tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.